falou que já está presente, né, em todas as empresas aqui do Brasil, mas qual é o carro-chefe? Como vocês auxiliam essas empresas? Como é essa parceria? Bom, o GitHub, ele costuma atuar muito naquele nicho de mercado onde a gente costuma dizer que é a cozinha de todo grande desenvolvimento de software. Ou seja, ciclo completo, a gente costuma falar full stack, desde a concepção, da escrita daquelas pequenas histórias de o que seria uma aplicação, de o que seria um app, do que seria uma melhoria lá naquele aplicativo que você tem que eventualmente baixar e instalar no seu celular para pedir comida, para pedir um iPhone novo, para pedir, enfim, qualquer coisa que você tenha que fazer um pedido, ou até mesmo aquele desenvolvimento de um front-end que você tem que ser atendido para acessar seu banco, para acessar um grande retail, uma grande loja, um grande portal de venda de qualquer coisa. A gente costuma dizer que a gente está presente em todas essas camadas e sem medo de errar. Por quê? Todos os grandes fornecedores de software do mundo inteiro, eles ou nasceram dentro do GitHub, ou então já estão presentes conosco dentro do nosso ambiente. E de que forma? Deixando disponíveis todas as possíveis e imagináveis formas de integração dentro do nosso ambiente. E o que isso quer dizer no final do dia? Uma vez que eu tenha uma assinatura válida dentro do GitHub, ou que seja um usuário enterprise, eu já estou conectado com 100% de toda a tecnologia existente no mundo inteiro, seja dentro do Brasil, Estados Unidos, Europa, China, qualquer lugar do mundo. E o legal de tudo isso é que, sejam eles nossos amigos, parceiros ou até mesmo nossos competidores. Todos eles já nascem dentro do GitHub. Todos eles já têm uma mentalidade, uma cultura colaborativa muito forte e muito alavancada dentro da nossa própria casa. Isso é muito legal. Sim, você falando sobre isso também me remete que a gente está falando muito de enterprise, né, dos grandes clientes, mas a gente sabe que o GitHub é muito próximo também dos desenvolvedores, né? Não falando só dos grandes, das grandes empresas, mas também de quem está ali fazendo o seu próprio negócio, ou enfim, os curiosos também que gostam muito de mexer nisso. Vocês têm uma relação também com esse público? Sem dúvida. Nós cultivamos muito e incentivamos muito todos os projetos de startups, de incubadoras, de open source, todo esse tipo de coisa, e a gente costuma incentivar de uma maneira muito sólida novos projetos, ou seja, projetos colaborativos que você tenha até com um pouco de incentivo, até com um pouco de financiamento mesmo. Temos programas específicos para isso dentro do próprio GitHub. Agora, o que eu posso te dizer? 100% das fintechs brasileiras nasceram dentro do nosso ambiente. E das fintechs mundiais, sem medo de errar, desde Netflix, lá no tempo do nascimento do Netflix, até um Airbnb, até mesmo, assim, não vou comentar nomes de fintechs grandes, fintechs brasileiras, até para não ser deselegante, não ser injusto, porque eu ia deixar alguém de fora. Todos eles, sem medo de errar, todos eles nasceram dentro do nosso ambiente. Muitos deles nasceram lá atrás de maneira open source, de maneira a migrar para um plano pago, dito fintech, e até recentemente, 5, 6 anos atrás, migrando para grandes planos enterprise. E aí já planos sólidos, ambientes muito mais blindados e robustos, já dentro do nosso ambiente, como os grandes bancos, as grandes empresas brasileiras de óleo e gás, enfim, todas as gigantes dentro do nosso território já estão dentro do nosso ambiente enterprise blindado. Enfim, a gente olha muito para o lado open source, olha muito para o lado fintech e costuma ajudar muito a parte de incubação de novas empresas. Ah, isso é muito legal, principalmente que a gente sabe que o brasileiro tem esse DNA muito inovador, né, gosta muito de empreender, então é muito legal ter uma empresa tão grande que dá esse suporte. Mas falando de coisas, né, grandiosas, recentemente rolou o GitHub Universe em São Francisco, né, se puder contar um pouquinho pra gente sobre o que é esse evento, né, você sabe que a gente está sempre acompanhando, inclusive quem acompanha o Chataca Brasil no site deve ter visto redes sociais também, teve uma cobertura, o pessoal estava presente lá, mas se você puder trazer um pouquinho pra gente dos bastidores de como surgiu e do que é esse grande evento. Sem dúvida. Ele aconteceu há 2 semanas lá em São Francisco. É o nosso evento anual, onde nós reunimos toda a comunidade open source, toda a comunidade de desenvolvedores, tanto quanto os nossos grandes clientes pelo mundo, lá em São Francisco. É um evento anual, onde nós nos reunimos lá, próximo do nosso HQ, do nosso quartel-general, que fica no centro da cidade, no centro de São Francisco, e a gente costuma ter várias conversas durante esse evento. Antes de falar das conversas que a gente tem lá, esse ano foi especial, porque nós repetimos o mesmo local de realização do ano passado, que foi em Fort Mason. Foi um lugar muito grande, no pier, praticamente com o pé na água, praticamente em cima da água,
e nós tivemos uma participação maciça, onde nós atingimos pouco menos de 4.000 pessoas. E isso para nós é fantástico, porque desde que eu comecei com a operação do GitHub no Brasil, nós viemos assim crescendo ano após ano. 1.200, 1.500, 2.000 pessoas, 2.500 no ano passado, 3.000 pessoas e esse ano quase 4.000. Então, assim, motivo de muito orgulho e de ver tudo aquilo acontecendo e tantos desenvolvedores no mesmo local, colaborando e querendo mais informação e saber dos lançamentos, é muito legal. Como eu comentei, nós reunimos toda a comunidade de desenvolvedores do mundo inteiro, seja código aberto ou ambientes enterprise, e a gente comunica para o mundo inteiro a evolução e o que a gente imagina adiante. Esse ano com uma certa atenção especial para 2 lançamentos, né, que são os painéis para a gente monitorar todos os agentes autônomos que já estão presentes dentro do nosso ambiente já de alguns meses atrás ou até um pouquinho mais de um ano, e as capacidades de code quality que a gente tem para inserir dentro do pipeline de desenvolvimento de código, uma capacidade para fazer um code smell, uma avaliação de qualidade, alguma coisa que esteja faltando, testes que estejam faltando dentro do seu desenvolvimento de código, dentro do que o seu Git flow, fim a fim, enfim, entre outras que eu não vou lembrar de todas elas aqui, mas foram lançamentos muito bacanas e conversas muito legais com todos os nossos desenvolvedores que estavam lá. E Ok. uma dúvida, as pessoas podem se inscrever, podem comprar um ingresso para ir? Para quem está assistindo a gente talvez já fique de olho para o próximo ano, como funciona ou são só convidados? Não, não. Todos estão convidados, seja para participar de maneira online, seja para participar de maneira presencial. O ingresso para participar presencialmente, ele é aberto, ele é acessível para todo mundo que quiser comprar o ingresso e estar lá conosco presencialmente em São Francisco, tanto quanto para participar online. Aí não tem custo nenhum, você se conecta virtualmente e acompanha todo o evento, senão todos os grandes lançamentos e os keynotes, os principais pelo menos, você consegue acompanhar de maneira gratuita virtualmente. Para você estar lá presencialmente, você pode já começar a se programar. Todos os anos, a gente só tem uma dúvida se vai ser na última semana de outubro ou na primeira de novembro, mas via de regra isso não vai variar muito não, você já pode se programar para o próximo ano, estar lá ao vivo, presencialmente junto com a gente, numa dessas 2 semanas. Já pode criar o alerta aí dos voos, viu, porque tem tempo, um ano. Porque Sem eu dúvida. trago isso porque é um grande parque de diversões, né, vamos dizer assim, para quem é desenvolvedor ou para quem é curioso dessa área, quem enfim, a gente que faz cobertura de eventos sabe que é muito legal, porque você tem muito networking. E eu acho que por ser em São Francisco, tem aquela experiência de ser uma cidade colada ali no Vale do Silício, que tem toda essa energia de tecnologia. A gente estava até conversando sobre os Waymos, os carros, aqui nos bastidores, os carros que autônomos. E eu acho que vale super a pena, né, ter toda essa experiência, como você falou, é pertinho do QG de vocês, né. Sem dúvida. Não, vale total a pena e, assim, não só a experiência de vivenciar na rua, andando, cruzando atravessando uma rua de um lado para o outro, você vê a tecnologia na sua frente, é estar próximo do desenvolvedor, é estar andando pelos corredores e trocando experiências e perguntando como você está fazendo esse tipo de coisa, eventualmente na sua empresa, no seu projeto, no seu bairro, na sua faculdade. Atravessar de um lado para o outro, de um pavilhão para o outro, e começar a escutar alguém, colaborando e, assim, compartilhando conhecimento do que ele eventualmente fez dentro de um particular projeto que ele entregou lá dentro do Walmart. Eu tenho, de repente, um diretor de tecnologia, um especialista nível 2 do Netflix, conversando com a gente no meio do corredor. Alguém compartilhando da mesma maneira que trabalha aqui com a gente, um colega que trabalha aqui na XP, compartilhando com o mundo e contando para o mundo o que a gente tem feito aqui no Brasil. E a gente tem feito muita coisa boa dentro do nosso país. De verdade, a gente tem muitos motivos para se orgulhar, não só do que a gente tem feito do lado de desenvolvimento de software, mas os números e a exposição, a grandiosidade que a gente tem atingido frente ao mundo inteiro, falando especificamente de desenvolvimento de software.